E você que está conectado com a gente na segunda tela, na internet, sabe que o Foca no Enem continua para a gente falar ainda mais das disciplinas que nós tratamos lá na TV. E nesse terceiro programa, você já sabe, nós estamos falando de biologia e de química. Para continuar a nossa aula na internet, professor Fernando, para falar de química. Vamos lá, professor? Questão ou dica? O que vem agora? Acho que é uma dica. Dica. Que é uma complementação do que a gente estava vendo na TV. A gente falou lá na TV que um dos fatores que influenciam a velocidade da reação é o catalisador. E esse catalisador, ele age aonde? Na energia de ativação. Aí eu preciso que você visualize bem esse gráfico, essa imagem, porque ela pode ser uma questão da sua prova. Quando eu tenho a imagem da energia de ativação, primeiro você precisa lembrar que a energia de ativação é a energia mínima para a reação acontecer. Então, meus reagentes, que está aqui na parte esquerda do gráfico, no caminho da reação, ele está logo no início, ele vai precisar absorver uma certa quantidade de energia para virar os produtos. Esse gap de energia entre o reagente e o pico dessa montanha é o que a gente chama de energia de ativação. Então, todo reagente precisa vencer essa energia, absorver uma quantidade de energia para virar produto. E aonde é que age o catalisador? O catalisador age diminuindo essa energia de ativação. Então, se o meu pico era muito grande, adicionei um catalisador, esse pico de energia de ativação vai ser menor. Então, ele sempre vai agir de uma única forma, facilitando a formação de complexo ativado, que é exatamente onde a gente tem o nosso pico de energia. Então, essa dicasinha pode ser uma questão da sua prova. Aí pode passar para o próximo slide, a gente dá continuidade. Uma questãozinha agora de interações intermoleculares. Pessoas que tomam chá podem estar fazendo mais do que aliviar uma azia de estômago. Podem estar se prevenindo contra o câncer. De acordo com os pesquisadores da universidade conhecida aí, chá verde contém a maior quantidade de catequinas, seguido pelo chá preto. Nos estudos, as catequinas mostraram interromper o crescimento das células tumorosas, assim como proteger as células saudáveis do dano. A seguir, são destacadas as representações das estruturas de algumas catequinas. Não se assustem quando vocês visualizarem questões de orgânica, imagens como essa. Vai ser comum na sua prova. Então, achem elas bonitinhas e vamos tentar resolver de acordo com o seu conhecimento. Letra A, ele me diz o seguinte: as catequinas serão excretadas pela urina em função de serem solúveis em água, devido ao grupo OH, que são grupos hidrofílicos e podem realizar interações intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio. Perceba que essa questão você vai ter que ter um conhecimento já de interações intermoleculares. Não é uma questão que você consegue fazer por intuição. Então, existe basicamente 3 tipos de interações intermoleculares. Dipolo induzido, que são para moléculas apolares, dipolo-dipolo e ligação de hidrogênio, que são para moléculas polares. Dipolo-dipolo são aquelas moléculas polares que não fazem FON. O que é FON? Ter flúor, oxigênio ou nitrogênio ligado a hidrogênio. Se minha molécula não faz FON, faz dipolo-dipolo. E a terceira interação é a ligação de hidrogênio, quando eu tenho flúor, oxigênio ou nitrogênio ligado ao hidrogênio. Nessa questão, percebam que as duas catequinas, elas apresentam hidroxila, OH. Então, OH na primeira catequina, OH na segunda catequina. Então, as duas apresentam interações intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio, FON, oxigênio ligado ao hidrogênio. Se elas fazem interações intermoleculares de ligação de hidrogênio e a água também faz de ligação de hidrogênio, elas vão se interagir. Quando elas interagem, elas vão ser excretadas na urina facilmente. Então, se você tem uma molécula polar, ela é fácil de sair na urina, ser excretada. Se eu tenho uma substância apolar, ela não seria tão facilmente excretada. Então, a resposta da nossa questão já é a letra A. Elas vão ser facilmente excretadas pela urina porque elas são solúveis em água, já que eu tenho um grupo OH que faz interação intermolecular com a água do tipo ligação de hidrogênio.
Percebeu que química orgânica não é meu forte, né? Fiquei ali começa bem a complicar caladinho. um pouquinho. Química orgânica precisa de uma dedicação maior. Resposta da questão, letra A. Vamos passar para o próximo slide, por gentileza. Continuamos falando de química orgânica. Outra questãozinha de orgânica, agora de identificação de funções. Vamos lá. O aspartame é de 100 a 200 vezes mais doce que a sacarose. É uma combinação de 2 aminoácidos, o ácido aspartico e a fenilanina, contendo, portanto, as mesmas 4 calorias por grama que qualquer proteína, e assim, as mesmas 4 calorias por grama que o açúcar. Mas, como é bem mais doce que a sacarose, basta uma quantidade mínima para produzir efeito. Aí vamos para a pergunta. Analisando as moléculas do aspartame e da sacarose, percebe-se que, a letra A, na molécula do aspartame estão presentes as funções amina e éter. Então, você precisa perceber que essa é uma questão de quê? Funções orgânicas. Quais são as funções presentes dentro dessas moléculas? Qual é o primeiro passo para resolver? Buscar tudo que não é carbono e hidrogênio. Vou procurar oxigênio, vou procurar nitrogênio e vou circular na hora da minha prova. Então, pegando essas duas moléculas, circule tudo que não é oxigênio, tudo que não é carbono e hidrogênio. Circule o que é oxigênio e nitrogênio. Aí pode passar para o próximo slide. Pronto, circulamos. Note que na sacarose eu não circulei várias vezes a hidroxila, porque só se é hidroxila vai ser a mesma função orgânica. Então, no aspartame, quais são as funções presentes? Primeira função orgânica aqui no cantinho vai ser o nosso, acho que é melhor focar para eles, porque aí eu acho que eles vão conseguir visualizar a imagem por completo. Então, a primeira função orgânica, a do lado esquerdo, vai ser do C-OOH, ácido carboxílico. Quando eu tenho NH2, eu tenho a nossa amina. Carbono O ligada a nitrogênio, amida. E no lado direito, a última função orgânica, eu tenho carbono ligado a oxigênio por dupla ligação e carbono ligado a oxigênio por ligação simples, função éster. Pode dar um clique agora para eles visualizarem todas as funções. E na parte de baixo, se eu tenho hidroxila e não é um anel aromático, função álcool. E se eu tenho oxigênio entre carbonos, apenas um oxigênio entre carbonos, função éter. Então, depois que você identificou todas as funções orgânicas, você vai eliminando as que você sabe que está errada e foca na questão correta. Letra A. Na molécula do aspartame estão presentes as funções amina e éter. Na molécula do aspartame eu tenho amina, mas eu não tenho a função éter. Então, elimina a letra A. Letra B. Na molécula do aspartame estão presentes as funções ácido carboxílico e álcool. No aspartame eu tenho ácido carboxílico, mas eu não tenho álcool. Elimina a letra B. Letra C. Na molécula do aspartame estão presentes as funções amina e éster. Na molécula do aspartame eu tenho sim a função amina e eu tenho sim a função éster. Então a letra C já é a resposta da sua questão. C, resposta aí da questão. Um cara gente boa aí, né, essa questão? Foi. Esse cara é bem legal, gosto dele. Muito bem, vamos passar para a próxima questão, relacionada à química, também de química orgânica. Mais uma questãozinha de química orgânica, agora abrangendo um pouquinho mais de outros conhecimentos dentro dessa parte de química. A sibutramina, representada abaixo, é um fármaco controlado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que tem por finalidade agir como moderador de apetite. Sobre a sibutramina, é correto afirmar que, aí letra A, trata-se de uma substância aromática. O que é uma substância aromática? É aquela que apresenta anel aromático. Então, nessa questão, eu já tenho o anel aromático de cara, que é aqui o meu anel, uma cadeia fechada, onde ela está fazendo dupla ligação, praticando ressonância, C6H6. Nesse caso, a gente tira esses hidrogênios para ele se ligar com cloro, para ele se ligar com carbono e dar continuidade à cadeia. Mas a gente já tem o nosso anel aromático. Então, a resposta da nossa questão já é a letra A. Mas as outras alternativas são muito importantes para você visualizar o conhecimento dentro da química orgânica. Aí vamos... A resposta é a letra A, mas eu vou dar uma continuidade rápida, só para eles entenderem alguns conhecimentos importantes que tem dentro dessa questão. Letra B. Identifica-se um elemento da família dos calcogênios. Lembrando que os calcogênios são os elementos da família 6A.
E o que ele quer saber é se você sabe se o cloro ou o nitrogênio está na família 6A. E você que já ama a química deve saber que o cloro está na família 7A, família dos halogênios. E o nitrogênio está na família 5A, família do nitrogênio. Então, não tem a presença de um elemento da família dos calcogênios. Letra C, apresenta a função amida. Lembrando que amida é carbono duplo oxigênio ligado a nitrogênio. E aqui eu não tenho isso. Eu tenho apenas o nitrogênio entre carbonos. Então, não é função amida, é função amina. Letra D, identifica-se uma amina secundária em sua estrutura. A amina primária está ligada a um carbono primário. Apenas um carbono. A amina secundária está ligada a 2 carbonos. A amina terciária está ligada a 3 carbonos. Então, essa minha amina ela está ligada a 3 carbonos. Então, não é uma amina secundária. Identifica-se a presença de 6 carbonos com hibridização sp2. Aí eu vou pedir para passar para o próximo slide, que ele vai mostrar todos os carbonos fazendo hibridização sp2. Então, percebam o seguinte. Eu tenho meu anel aromático, meu halogênio, minha amina. E aqui mostrando aonde está o anel aromático. Então, não é substância não aromática, é uma substância aromática. Perdi ou não? Então, não é letra A. Visualizou? Ele diz aqui, trata-se de uma substância não aromática. E aqui eu tenho meu anel aromático. Aí pode dar outro clique. E agora, quantos carbonos de hibridização sp2? Como é que eu vou montar minha hibridização sp2? Monte nos dedos. Se o carbono faz 4 ligações simples, minha hibridização é sp-pp. Hibridização sp3. Se o meu carbono faz ligação dupla, hibridização spp. Hibridização sp2. Então, nesse caso, se o meu carbono está fazendo ligação dupla, hibridização sp2. Quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 carbonos fazendo hibridização sp2. Resposta da sua questão, letra E. Letra E, identifica-se a presença de 6 carbonos com hibridização sp2. Vamos para uma pergunta de aluno, professor, vamos dar uma olhada. Qual é a interação entre as duas bases do DNA, citocina e guanina? Acho que essa é uma questão bem interessante, porque ela mistura biologia e química. Então, se você está fazendo uma interação intermolecular entre a citosina e a guanina, você está fazendo ligação de hidrogênio. Você tem bases nitrogenadas que estão tendo ligações entre nitrogênio e hidrogênio, então fazem FON, realizando ligação de hidrogênio. Show de bola. Temos mais alguma pergunta sobre química para o professor Fernando? Não temos mais pergunta, professor Fernando. Muito obrigado pela sua aula, obrigado pela sua participação. Agradeço. Vamos fazer a dança das cadeiras aí. Professor Fernando, senta na cadeira que estava o professor Rogério. Você senta naquela cadeira, professor Fernando. Aí. E o professor Rogério agora assume nossa aula aqui na internet, na segunda tela, para falar de biologia. Fica à vontade, professor. Bom, então outra questãozinha que é muito importante, outro assunto, na verdade, que é bem importante e pode estar na sua prova é fisiologia. E aí, como é que a fisiologia ela pode aparecer na prova? Fenômenos que podem estar ligados a processos fisiológicos, como, por exemplo, a atuação no nosso corpo de uma vacina, como essa questão aqui vai trazer mais ou menos essa ideia para a gente. Então, é só, vamos acompanhar aqui a questão. A vacina, o soro e os antibióticos submetem os organismos a processos biológicos diferentes. Pessoal, a vacina é um processo de imunização. O soro e o antibiótico são processos de terapia, tá? É diferente. Vacina, você está se imunizando contra alguns tipos de doença. A vacina, o antibiótico e o soro, você está se tratando contra algum tipo de doença ou contra algum tipo de veneno, no caso do soro. Pessoas que viajam para regiões em que ocorrem altas incidências de febre amarela, de picadas de cobra peçonhentas e de leptospirose e querem evitar ou tratar problemas de saúde relacionados a essas ocorrências, devem seguir determinadas orientações. Ao procurar um posto de saúde, um viajante deveria ser orientado por um médico a tomar preventivamente ou com medida de tratamento. Então vejam só, para uma picada de cobra, você precisa ser tratado com o máximo de urgência possível.
Então, o medicamento, a forma de tratamento para uma situação nesse risco é você utilizar um tratamento rápido. Isso a gente consegue utilizando o soro. Para uma doença como a febre amarela, em que você quer viajar para um local que seja endêmico da doença, sem correr o risco de entrar em contato com a doença, você deve ir para aquele local imune àquela doença. Você deve se imunizar contra aquela doença. Então, você vai utilizar uma vacina. E para uma doença que você pegue, como por exemplo, uma doença bacteriana, como a leptospirose, você vai utilizar um tratamento de uso continuado até que aquele antígeno, no caso a bactéria, morra. Você vai utilizar para isso um antibiótico. Então, é isso que a gente vai procurar aqui nas alternativas. Letra A, antibiótico contra o vírus da febre amarela. Não, pessoal, antibiótico é um tratamento que é específico para bactérias, tá? Então, se doença bacteriana, a gente trata com antibiótico. Antibiótico não tem ação contra a doença viral. Letra B, vacina contra o vírus da febre amarela. Beleza, você vai viajar para um local endêmico da doença e você não quer contrair aquela doença, você vai se imunizar contra ela tomando uma vacina. Soro antiofídico, caso seja picado por uma cobra, exatamente, você foi picado, você precisa inibir a ação daquele veneno. Para isso, precisa ser tratado o mais rápido possível. O medicamento de ação rápida para isso vai ser o soro antiofídico. E antibiótico, caso entre em contato com a leptospira, que é a bactéria causadora da leptospirose. Então, a resposta aqui da questão, letra B, questãozinha simples, tranquila, pode aparecer na tua prova questãozinha desse tipo aqui, tá? Questão B aí, a resposta B para essa questão. Até eu acertei, estou empatado. Acertei uma para o Fernando, uma para o Rogério. Vamos passar para a próxima questão. Bom, e aí aqui eu trouxe uma dicasinha em relação à diferença básica entre vacina e soro, porque existem várias questões que podem aparecer na tua prova pedindo exatamente essa diferenciação. Qual a diferença, quais são as principais diferenças entre um soro e uma vacina? Principal diferença, pessoal, primeiro está na sua formação. De que é feito a vacina? É um concentrado de antígeno. É algum constituinte de algum patógeno que vai causar ou que pode causar aquela doença no nosso corpo, tá? É disso que a gente vai preparar a vacina. E o que é um soro? É um concentrado de anticorpos contra um determinado antígeno. Segunda diferença, olha só. Quando você utiliza a vacina, você vai induzir o seu corpo a produzir anticorpos. Então, a vacina nada mais é do que uma forma de ensinar o nosso organismo a produzir anticorpos contra um determinado antígeno. Olha aqui quando você utiliza um soro, ó, quando você precisa de uma resposta rápida, como a gente deu como exemplo a picada da cobra. Então, o veneno da cobra pode te matar rapidamente. Então, para isso não acontecer, você precisa de uma resposta rápida. Para isso, utiliza o quê? Um soro antiofídico. E a grande sacada é essa daqui, ó. Quando você utiliza uma vacina, você gera células de memória, células do sistema imunológico de memória. Quando você utiliza um soro, você não gera essas células de memória. E para que servem essas células de memória? Num segundo momento que você entra em contato com um antígeno que poderia causar aquela doença, a resposta contra aquele antígeno vai ser muito mais rápida e eficiente, como você já tomou a vacina previamente. Então, no caso da questão anterior, a pessoa que tomou a vacina contra a febre amarela, se ela for picada pelo Aedes aegypti, contaminado com o vírus da febre amarela, e ela já tiver sido vacinada, a eficiência, a resposta imunológica dela contra o vírus vai ser muito mais rápida e eficiente. É por isso que a gente fala que a vacina tem efeito durante 10 anos? É por causa dessa células de memória? Exatamente, é por isso que vacinas têm um efeito a longo prazo, coisa que um soro não tem, porque o soro não gera célula de memória. E exatamente, ó, por gerar célula de memória, a gente diz que vacina é um processo de imunização ativa, porque induz o teu corpo a produzir essa célula de memória, a produzir esse anticorpo. Já o soro vai ser uma imunização passiva, você vai estar recebendo anticorpos já prontos contra um determinado antígeno. Outra dicasinha que eu trouxe aqui sobre reação vacina e soro é o seguinte, vocês já devem ter visto vários fake news sobre vacina, por exemplo, vacina causa autismo.
Por conta desses fake news e por conta também de alguns processos, alguns pensamentos, como por exemplo pessoas veganas ao extremo, que não querem que seus filhos entrem em contato com produtos derivados de origem animal de forma alguma, estão levando com que cada vez mais pessoas evitem processos de vacinação. Pessoas deixem de levar suas crianças para receberem vacinas. Isso está fazendo com que doenças que a gente considerava erradicadas estejam voltando a aparecer casos dessas doenças, inclusive aqui no Brasil. Alguns casos que já foram registrados até mesmo aqui no Brasil há pouco tempo é o sarampo, a poliomielite e a rubéola. Isso pode voltar a aparecer na tua questão, tá? Dentro de ciência da natureza, questões de biologia, como pode aparecer também na prova de redação como tema aí de redação envolvendo fake news e aí o uso da vacina. Então fica ligado porque são duas dicasinhas, né, que a gente já deu ao longo aqui da aula de questões da biologia que podem aparecer tanto na prova quanto na redação. Passa a próxima slide, por gentileza. Questão agora do Enem de 2012. Bom, e aí, em relação ainda nesse clima de saneamento básico, em climas de doenças, né, vamos falar um pouquinho aqui sobre uma possível doença que está totalmente ligada à falta de saneamento básico. Então, olha só, medidas de saneamento básico são fundamentais no processo de promoção de saúde e qualidade de vida da população. Muitas vezes, a falta de saneamento está relacionada com o aparecimento de várias doenças. Nesse contexto, um paciente dá entrada em um pronto atendimento relatando que há 30 dias teve contato com águas de enchente. Olha só, a dicasinha, o ponto-chave da questão é exatamente essa parte aqui, ó, águas de enchente. Ainda informa que nesta localidade não há rede de esgoto e drenagem de águas pluviais e que a coleta de lixo é inadequada. Ele apresenta os seguintes sintomas: febre, dor de cabeça e dores musculares. Relacionando os sintomas apresentados com as condições sanitárias da localidade, há indicações de que o paciente apresenta um caso de... Pessoal, falta de saneamento básico é condição para vários tipos de doença. Doenças provocadas por eumintos, que são platelmintos e nematelmintos parasitas. Doenças provocadas por bactérias, como é o caso aqui dessa doença da questão. Doenças provocadas até mesmo por certos tipos de vírus, de transmissão fecal-oral, através de alimentos contaminados. Então, muito cuidado quando a questão traz alguma doença relacionada à falta de saneamento básico, tá? Nesse caso aqui, a dica é, como eu estava falando para vocês, aqui, ó, água de enchente. Toda vez que uma questão vem falando sobre isso, é um indicativo claro que ela está falando de, ó, leptospirose, letra D. E aí, só para título de curiosidade para vocês, mostrar o próximo slide, por favor. Essa aqui é a bactériazinha que causa a leptospirose. É uma espiroqueta, ó. Ela tem um formatozinho espiral, né, dado pela parede celular da bactéria. E lembra, parede celular, vocês veem ao longo do ano, né, dividem as bactérias em dois grupos, as gram-negativas e as gram-positivas. O que diferencia elas é a camada de peptídeo glicano que compõe a parede celular. Na gram-positiva, o peptídeo glicano é muito espesso. Na gram-negativa, o peptídeo glicano é fininho. E, além disso, tem uma camada de LPS externo ao peptídeo glicano, formando a parede celular dessas bactérias, né? Principal forma de transmissão da leptospirose, ó, ingestão de água ou alimentos contaminados com a urina de animais infectados, ou através mesmo do contato de mucosa ou da sua pele com pequenos ferimentos, pequenas abrasões com água contaminada com a bactéria. Daí a ideia de água de enchente, né? Então vem um animalzinho contaminado, como um rato, um gato, um cachorro, urina numa fontezinha de água, cai a chuva, ocorre uma inundação, aquela bactéria se espalha, entra em contato com a sua pele ou uma mucosa sua, você entra em contato com a bactéria. É isso que acontece na maioria dos casos de contaminação com essa bactériazinha aqui. Eu trouxe aqui alguns outros sintomas para vocês, tá? Somente a título de curiosidade. Não costuma ser mais o objetivo da prova cobrar sintoma de você, tá? E trouxe aqui algumas formas de prevenção, além, é claro, do saneamento básico, né, que a questão já dá esse indicativo para você. Lavar bem sempre os alimentos, né, porque é uma forma importante de transmissão. Evitar o acúmulo de lixo nas ruas que podem levar a inundações, né, pelo entupimento de bueiros que podem canalizar água pluvial.
Manter reservatório de água sempre bem fechado para evitar o contato com a urina de reservatórios, né, de animais reservatórios dessa bactéria. Beber sempre água fervida ou filtrada, né, ou água mineral de boa procedência. Usar proteção ao caminhar em áreas de enchente e vacinar os animais, tá? Existe sim vacina para a leptospirose para os animais. Bom, aqui para a gente falar mais um tópicozinho que cai muito em prova, se você observar aí as últimas provas do Enem, esse tópicozinho caiu demais, é sobre um tópicozinho dentro da ecologia, que é sobre cadeia alimentar e fluxo de energia e ciclo da matéria na cadeia alimentar. Olha só, a energia luminosa do Sol é transformada por alguns organismos em energia química. Nas cadeias alimentares, o fluxo dessa energia é unidirecional. Por outro lado, a matéria que compõe os seres vivos se mantém em quantidades praticamente constantes. Essas duas afirmações se justificam por quê? Pessoal, esse fluxo de energia e esse ciclo da matéria estão organizados dentro da cadeia alimentar. E aí a cadeia alimentar é composta pelo quê? Por produtores que vão fazer essa transformação química que a questão está falando, tá? Por consumidores que continuam a realizar a transformação, só que agora já em uma forma de energia química para outra energia química, e pelos decompositores que vão participar do processo de ciclo da matéria. E aí o que acontece? Lembra que o fluxo de energia ao longo da cadeia alimentar, ele vai ser sempre unidirecional e decrescente, ou seja, o maior nível energético vai estar nos produtores e os menores níveis energéticos vão estar sempre nos consumidores mais distantes dos produtores, tá? Essa é a sequência do fluxo de energia ao longo da cadeia alimentar. O ciclo da matéria ocorre como, pessoal? Graças à ação dos decompositores, a matéria vai sendo reciclada nos ecossistemas, tá? Então, a reciclagem da matéria se dá pela ação dos decompositores. E aí, note, quando você fala em ecossistema, para você garantir o ciclo da matéria e o fluxo de energia, você precisa lembrar como o ecossistema está formado. Do ponto de vista estrutural, um ecossistema é formado por dois conjuntos de fatores. Os fatores abióticos, que constituem a composição física do ambiente, luz, temperatura, umidade, calor, precipitação, concentração de gases na água ou no ar, concentração de nutrientes na água ou no ar, depende do tipo de ecossistema, e os fatores bióticos, que é a composição de seres vivos que existe naquele local que você está considerando, tá? Que é a comunidade daquele local que você está considerando. Mas cuidado! Isso é a organização estrutural dos ecossistemas, porque funcionalmente falando, um ecossistema ele precisa ter o quê? Duas características funcionais, que é exatamente o que a questão está trazendo para a gente: fluxo de energia e ciclo da matéria. Então, olha só, essas duas afirmações justificam por quê? Letra A cada nível trófico capta energia luminosa que é acumulada. Pessoal, a energia luminosa não vai ser acumulada. Letra B, a energia aumenta na passagem de nível trófico para outro. Não, a energia ela vai diminuindo, por isso um fluxo de energia unidirecional e decrescente. Letra C, a energia flui do último nível trófico para o primeiro por reciclagem. Não é a energia que vai sendo reciclada, né? É a matéria que vai sendo reciclada. Letra D, a energia captada pelos produtores é transferida para o nível trófico em um nível trófico para outro, sempre em menor quantidade até os decompositores, enquanto que a matéria é reciclada. Exatamente, respostazinha letra D para essa questão. Nós temos uma última pergunta para finalizar. Vamos dar uma olhada na pergunta. Meu nome é Maria Heloísa Trigueiro. Doenças virais e bacterianas podem cair na prova e de qual forma? Podem sim. Um dos exemplos é dar uma característica geral, né, como a gente acabou de mostrar para a leptospirose, e cobrar o tipo de doença, como já foi feito, tá? Uma outra forma é fazer o tipo de doença com uma relação ecológica, tá? É falar sobre a doença ou sobre o parasita específico, não só bacteriano e viral,
para perguntar a relação que está acontecendo entre o hospedeiro e o micro-organismo que ele está falando da questão. Então, são formas diferentes do ponto de vista ecológico ou do ponto de vista mesmo fisiológico, como a questão leptospirose aí. Então, pode sim aparecer e eu acredito que deve sim aparecer na prova alguma doença aí, pelo menos do rol de doenças que a gente vai vendo ao longo do ano. Uma dica para você estudar, além dessas, dá uma olhadinha nas ISTs, tá? Infecções sexualmente transmissíveis. Exatamente, boa dica aí do professor Rogério. Professor Fernando também, muito obrigado. Professor Rogério também. Você que estava com a gente aqui na segunda tela, também o meu muito obrigado. Estamos encerrando mais uma aula para o Enem com as disciplinas aqui de Química e Biologia. Você quer mais dicas? Então acesse www.programaorienta.com.br/Enem. Um grande abraço. No próximo sábado a gente tem Literatura, Sociologia e Inglês. E vou estar esperando por você. Até lá, valeu!